Não, Edgar, está ótima a sua observação. A minha Ah, preocupação é a seguinte: eu estou lidando com esse assunto de IA de um tempo para cá em vários níveis, em vários eixos, né? Eu estou desenvolvendo em IA com um grupo de programadores, né? Eu tenho uma plataforma, um curso na área de metodologia de pesquisa, feito de maneira convencional, e agora estou montando um agente para pegar só meu conteúdo e entregar todo para ser trabalhado por um agente de IA. Abandonar tudo que eu fiz. 3 anos de trabalho, porque realmente foi totalmente superado pelas interfaces que estão aí. Né? Então tem isso, que me põe muito no plano técnico, não de programação, porque eu não tenho nem mais tempo para entrar em detalhe de programação, mas da parte técnica, de montagem, de organização, etc., dos agentes. Mas estou na universidade, lá na Federal, trabalhando com o PDTI, com o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Universidade. Então, estou tendo que lidar com as questões de IA num plano mais estratégico, mais geral. Né? E entre essas coisas tem um mundo de aspectos. Né? IA, como é transversal a tudo. Então, qual é a minha preocupação? É que eu estou com muito conteúdo. Então, eu fiz um roteiro ali e eu pediria a vocês que me indicassem desses tópicos quais são os mais relevantes, os mais interessantes para vocês, tá? Para que eu Tá possa ok. calibrar um pouco entre o meu receio de estar com o tempo demasiado e passar aquilo que é mais essencial, tá? Eu vou compartilhar aqui só a lâmina com os tópicos para ouvir vocês. Tá bom. Aqui, como é que eu compartilho isso? Do lado do microfone tem uma abinha assim, compartilhar. Achei. Achou? Ok, achei. Obrigado. Janela. Essa aqui. Bom, estão visualizando? Sim. Ok. Então, assim, eu estou com 6 tópicos. Uma observação mais geral sobre a questão estrutural da IA. Não dá para a gente discutir a IA no plano operacional técnico sem ter uma ideia mais global do que estruturalmente ela significa, o que ela está provocando. Tá? Então, é rápido, mas existe, é tempo. Trazer uma informação sobre o cenário global dos investimentos em IA e o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que anteontem foi divulgado, né? Ver esse cenário global dos grandes players da desenvolvimento de inteligência artificial e ver o que o Brasil está se propondo nesse contexto. Terceiro ponto, mais especificamente a aplicação da IA na ciência, né, na educação, na pesquisa, situando os principais impactos, os principais riscos e o que fazer, né? O que fazer em relação à educação propriamente dita, ao ensino e em relação à pesquisa com a IA. Como tratar isso? Como trabalhar isso? Quarto, estratégia para a integridade acadêmica, os elementos necessários para assegurar a integridade acadêmica com o trabalho com a IA, que é um ponto central, na medida em que nós não estamos diante de um problema só de transmissão eficiente de informação, que a IA faz melhor do que a gente, mas nós estamos diante de problemas como formação das pessoas, né? Sim. Então, é preciso conversar um pouquinho sobre essa questão de integridade acadêmica. Bom, o quinto é um elemento mais técnico. Aí eu trago uma explicação sobre os LLMs, os agentes, as técnicas de prompt e espero poder, assim, apresentar ou demonstrar, testar com vocês 2 ou 3 técnicas dessas de prompt que me parecem mais interessantes. E coloquei um último ponto, porque estamos na inserção, né, do governo do Estado, onde eu procurei pensar um pouco, com alguns dados que eu obtive, pensar um pouco sobre a estratégia de IA para o ensino médio. Eu tomei o ensino médio porque é a camada mais à mão, mais imediata, mais madura, né? Mas a visão estratégica eu acho que ela é válida para qualquer nível de ensino. Agora, claro, em cada contexto é preciso personalizar, customizar, etc. Entre ensino médio e ensino fundamental e
ensino básico e um ensino superior há uma distância grande do ponto de vista das estratégias, mas no plano assim do ensino básico não. Então é isso, pessoal. São esses pontos, Aline. Ó, professor Sérgio, eu diria que todos os pontos são muito relevantes para a nossa discussão. Tá bom. Eu Bom, não sei se Edgar destacaria algum em específico. Eu destacaria dois mais importantes. Eu acho que, Sérgio, se você passar por todos eles, dá uma dimensão bem ampla sobre essa questão da IA, mas eu acho que o item 3 e o item 6 estão muito fortemente ligados com o tema que a gente está discutindo, Sim. porque nós queremos saber como é que a gente pode, digamos assim, compreender melhor o impacto da IA, tanto no comportamento das pessoas como no ensino. São duas áreas que a nós estamos dando muita atenção. Inclusive, nós vamos discutir sexta-feira aqui internamente, fazer uma discussão sobre uma possível área de pesquisa que a gente, pesquisa de campo mesmo, que a gente quer fazer sobre isso, sobre o impacto talvez no ensino médio na Bahia. Tá? Então, eu diria que, pode ser que os colegas aí tenham outros pontos, mas eu diria que o item 3 e o item 6 seriam aqueles mais assim, que exigiam uma atenção Relacionadas ao maior. nosso tema. uhum. Ok. Vou procurar me manter, dar ênfase a eles dois e tentar me manter aí mais ou menos dentro desse tema que vocês abriram. Estamos na hora, né? Pronto, a gente já pode começar. Eu vou apresentar aqui o senhor, a rodada, mas se eu tiver pronto, a gente já pode. Podemos sim, pode começar. Podemos sim? Pode. Pronto. Então, bom dia a todos e todas. Estou aqui presente em mais uma rodada do nosso projeto Pensar a Bahia. Hoje a gente começa aqui a nossa 59ª rodada do projeto Pensar Bahia e a 10ª rodada deste tema, que é Educação, Tecnologia, Informação e Comunicação, que chamamos aqui de ETIC, né? É um tema muito importante no período que nós estamos vivendo, né? Em que o avanço tecnológico tem influenciado tanto na educação, na informação e na comunicação, né? Então, hoje a gente convidou aqui o professor Sérgio Fialho, aceitou prontamente aqui colaborar conosco, já agradecemos de antemão, que vai falar conosco sobre os impactos e riscos das novas plataformas e metodologias educacionais com foco no IA. Né? O professor Sérgio Fialho, ele tem formação em administração pública pela UFBA, com mestrado também em administração, e sua dissertação já entrou na área de política e gestão da informática no governo estadual da Bahia. Seu doutorado, também na área de administração, trouxe o debate do sistema de inovação para o desenvolvimento do setor de software na Bahia, né? Então, suas experiências, sua vasta experiência nesses anos todos de dedicação à pesquisa, né, ao estudo da tecnologia e seus impactos, ocorreram em vários órgãos, tanto dentro do governo estadual como também do federal, né, na UFBA, em que ele estudou tecnologia da informação na UFBA, liderou vários projetos de pesquisa, né, aconselhou muitos estudantes, orientou muitos estudantes dentro dessa área. Ele também foi assessor-chefe de informática na Bahia Tussa, secretário e conselheiro do Conselho Estadual de Informática no estado da Bahia, né, quando coordenou o marco legal e o processo de descentralização da gestão da tecnologia da informação na administração pública do estado. Coordenou o desenvolvimento da plataforma de EAD utilizada pela Sebrae Nacional. Também atuou em plataformas virtuais da Secretaria de Educação do município e para a Secretaria Estadual de Turismo. Na Unifax, atuou como professor, né, lecionou o tema de Sociedade, Tecnologia e EAD.
e metodologia da pesquisa, liderando alguns grupos de pesquisa dentro dessa área de educação, aprendizagem organizacional e inovação. Então, a gente traz aqui hoje um convidado assim gabaritado sobre o tema, né, que vai aqui compartilhar conosco esse conhecimento. Então, professor Sérgio Fialho, seja bem-vindo e eu passo agora a fala para o senhor. Ok, Aline, obrigado aí pela generosidade da apresentação, né? A gente vai levando a vida, vai enfrentando as coisas que vão aparecendo, fazendo o que pode, o melhor que pode em cada momento. E eu tenho, na verdade, só queria chamar a atenção para um aspecto. Minha formação, ela tem dois lados, né? Antes de entrar na universidade, eu já trabalhava com computadores. Eu comecei a trabalhar com o segundo computador que chegou em Salvador. Vocês devem estar achando muito estranho eu poder falar assim com tanta convicção que eu sei qual era o segundo computador que chegou em Salvador numa certa época, e foi mesmo. Foi o segundo, só tinha um na Processa do Banco Econômico, e eu via que o pessoal que trabalhava lá tinha uma renda legal. No grupo que a gente saía para as farras, para as boemias, era quem tinha dinheiro. Aí comecei a ficar ligado, apareceu um anúncio de que ia chegar um segundo computador, e eu digo, vou me candidatar. E aí me tornei operador, programador, analista, e segui essa carreira técnica toda a vida, em paralelo à formação acadêmica que você descreveu. Só para situar isso aí, por que eu mexo e me interesso por essas duas pontas, né? Pessoal, por conta até do nosso horário, eu vou começar a fazer uma apresentação, tentando administrar essa questão do tempo que me preocupa. A minha ideia é que a gente faça uma coisa, realmente uma roda de conversa, né? Não se empatem de interromper, de questionar, tranquilo, levantar a mão só para ordenar um pouco a participação. Se quiserem, deixe para o final, mas é aberto, não tem nenhum problema. E me ajudem a manter o controle do tempo. Deixa eu compartilhar aqui meu material. Vocês estão visualizando? Eu perco a visão de vocês aqui. Sim, a gente está visualizando bem. Ok, então vamos em frente. Bom, a ideia é dar uma abordagem geral sobre impactos e riscos da IA na ciência e na educação, com esses tópicos que eu já me referi. Tá? Vou partir direto para eles. Primeiro, a questão estrutural. Vou falar rapidamente sobre isso, mas eu acho isso de uma relevância muito grande para que a gente não fique atuando no plano operacional sem ter noção, ter consciência do plano estrutural. Essa discussão da inovação, especialmente da inovação tecnológica, como elemento motriz do capitalismo, vem desde Schumpeter, né? Já a essa altura, mais de 70, 80 anos atrás, em que ele apontava que toda a dinâmica de desenvolvimento capitalista passava pelo processo de inovação tecnológica, né? Eu me lembro, tem uma frase de Caetano, que fala de São Paulo, uma música dele, a força da grana que ergue e destrói coisas belas. Isso é a essência do Schumpeter, né? O capital que constrói toda uma estrutura produtiva e que, num determinado momento, por uma inovação, essa estrutura é toda superada, sucateada e dá início a uma outra plataforma, né? Então, vem dele. Castells, ele vai chamar atenção para algo que a gente precisa observar muito bem em relação à IA. É a natureza expansiva da dupla onda das inovações de TI. Né? Castel, nós sabemos, estudou aí na década de 90 todo o processo de desenvolvimento da tecnologia da informação e deixou percepções e análises ainda extremamente úteis para hoje. Uma delas é essa. Ele chama a atenção que na tecnologia da informação, e eu chamo a atenção que especialmente agora na tecnologia da IA, as inovações elas vêm em duas ondas. Elas vêm numa onda primária, não é? Que é a onda pesada, onde o nível de investimento necessário, de esforço necessário para criar essas inovações centrais, vamos dizer assim, básicas, é enorme. Mas esses elementos que são criados não são, digamos assim, produtos acabados em si mesmo. Eles são produtos
mas são plataformas sobre as quais milhares, eu diria milhões de pessoas podem desenvolver inovações. Pessoa com baixo nível hoje de conhecimento técnico, de programação, etc., pode desenvolver um aplicativo baseado em agente de IA com bastante facilidade, cada dia mais fácil, desenvolver para realizar tarefas relevantes. A grande questão aí é perceber qual é a necessidade, dimensionar a necessidade. Bom, mas com isso eu estou querendo observar o seguinte, para não me estender. No caso da IA, o que nós temos como a primeira onda são os LLMs, é o grande desenvolvimento que essas máquinas de pensar racionalmente, de maneira maquinária, né, baseadas em máquina, onde essas máquinas de pensar são produzidas, primeira onda. E as milhões de aplicações que são derivadas dessa segunda onda que praticamente não há controle. Você imagina o Facebook, por exemplo, o Facebook, o Zuckerberg era analista de sistema com milhões que existem no mundo. O que ele percebeu foi a oportunidade de criar algo como o Facebook. Ali não havia nenhum problema técnico maior. A questão técnica, ele se baseou em tecnologias de base que já tinham sido desenvolvidas. Bom, então, querem colocar primeiro isso, essa onda de inovações cria um ambiente em que as inovações ocorrem a todo momento, a toda hora, a todo dia. E o problema é que quando surge uma tecnologia nova que muda a forma de produzir, a forma de viver, etc., e essa tecnologia está disponível no mercado, começa a ser utilizada pela sociedade, pela indústria, pelas empresas, mas, de um modo geral, toda inovação tecnológica envolve riscos e potenciais benefícios. Nesse momento em que ela surge e começa a ser usada, isso não é regulado. Não há ainda uma compreensão, nenhuma regulação que limite ou mitigue os riscos. Por quê? Porque há um delay institucional para regular as coisas. Enquanto uma inovação, para ser colocada no ar, ela depende apenas de estar disponível, ser adquirida e colocada, né? Uma regulação depende de todo um processo político complexo, que passa por instituições como o Congresso Nacional, onde múltiplos interesses terão de ser compatibilizados, até que se chegue a um consenso viável, politicamente viável, sobre como regular. Então, isso leva tempo. E enquanto isso acontece, a tecnologia vai sendo usada sem regulação, sem controle. É isso que a gente tem visto nas sucessivas inovações tecnológicas que têm ocorrido. Esse problema mais grave ainda, no caso brasileiro, acho que no mundo todo hoje, mas no caso brasileiro, por causa do imbróglio político em que vivemos, onde o efeito que eu me referi de um delay institucional se aplica também à política. O sistema político, ele está sendo afetado por toda a transformação que as tecnologias da informação, especialmente a IA, provocam na dinâmica do processo social e político. Né? E ele não consegue se adaptar ainda, ele está em processo de crise, ele está tentando dialogar com a sociedade, mas na falta dessa comunicação, dessa interação com a sociedade que ele já não conhece, né? Porque é uma sociedade que vem de mudanças muito recentes, ele se volta para o seu corporativismo, para os seus umbigos, e se afasta cada vez mais da sociedade. É um processo, não vale a pena aprofundar muito aqui. Esse é o período dos lucros extraordinários, é o período em que os autores das inovações, os proprietários das inovações, obtêm lucros sem regulação. Conseguem colocar no mercado no nível que necessitam. Depois surge a concorrência, etc. Então, eu queria chamar a atenção sobre esse aspecto. Tá? Nós estamos diante de uma inovação de tecnologia que tem problemas de regulação sérios e que está no seu primeiro ciclo. Né? Eu ia chamar a atenção aqui, apenas para ilustrar o que eu me referi, né? Aqui é um modelo de estrutura da sociedade, onde eu ponho os vários níveis em que a sociedade se desencadeia, se desenvolve. Não é uma visão esquemática marxista, observe minhas setas laterais, embora o processo
determinante, seja da base dos processos produtivos, para os modos de gestão, para as instituições e para a cultura, embora essa seja a seta dominante, mas há um processo altamente interativo, obviamente, sabemos disso já há muito tempo, né, entre a política, o Estado, a cultura, etc., e os próprios processos produtivos. Mas há uma força que, quando entra nesse modelo, torna ele, provoca um efeito disruptivo, tecnologia. Ela entra no processo produtivo, ela altera o modo como funciona o processo produtivo, altera a dinâmica dos grupos sociais, nós estamos vendo aí as alterações todas de relações de trabalho, de emprego, etc., para falar de algumas, né? Altera, e isso vai impactando nos modos de gestão da produção, das instituições, da cultura, no sentido de que esses modos de gestão da produção estavam adaptados para o modelo de processo produtivo anterior. Esse que surge por força da inovação tecnológica não é necessariamente consistente, geralmente não é consistente com o modo de gerir a produção, como não é consistente com a regulação existente, porque a regulação existente tinha como foco o estágio tecnológico anterior, nem a cultura, com o modo como as pessoas. Então há um desajuste quando você entra com a tecnologia disruptiva no processo produtivo de todo o edifício social. É isso que eu procurei me referir. Cenários globais do investimento e o plano brasileiro. Tá? Aqui para a gente ter uma ideia de como está o ambiente geral. Isso aí, claro, tomem isso com cuidado, esses números, eu procurei filtrar ao máximo, mas há muita diversidade de critérios, né? Investimentos privados, investimentos públicos, etc. Esse recorte está razoavelmente seguro, mas apesar disso, tome com cuidado. Os Estados Unidos estariam investindo em 2025 30 bilhões de dólares, a China 20, a União Europeia 10, a Índia 2, a Rússia 1,5 e o Brasil 500 milhões de reais. Então é uma diferença de escala enorme entre a nossa capacidade de investimento nesse ano. Vamos ver a PIBIA, que foi o plano anunciado alguns dias atrás pelo governo federal. Ele está organizado dessa maneira aqui. Para a infraestrutura e desenvolvimento de quase 6 bilhões, a ideia é desenvolver supercomputadores, data centers verdes, nuvens soberanas, etc. Investimento em difusão, formação, capacitação e IA, 1,2 bilhões na área de educação. Melhoria de serviço público, 7,6%, quase 2 milhões, 1,7 bilhão, para otimizar processos e serviços. E o grosso do investimento do PIBIA, 60%, é para inovação empresarial, apoio a startups e integração das startups com a indústria. E cerca de 1 bilhão para regulação e governança. Tá? Sérgio, Oi, pois não. como se abriu assim essa oportunidade de perguntar durante a rodada, Claro. Tiago levantou a mão. É que aqui eu não estou visualizando, por favor, então me Então sinalize. Mas tá pode falar. certo. Pode falar, Tiago. Tiago, pode ir. Olá, Oi, é um diga aí, Tiago. prazer estar aqui com vocês nessa roda de conversa e esse é um assunto que eu, enquanto professor, meu nome é Tiago, eu ensino na Unime, no internato de medicina, então isso me chama muita atenção e eu estou cada vez mais preocupado com a relação da IA, porque os alunos estão cada vez mais recorrendo a essa tecnologia, né, em sala de aula. Então, assim, a minha pergunta envolve um pouco, assim, de que maneira, né, a incorporação de plataformas, digo, educacionais baseadas em IA pode, simultaneamente, potencializar esse acesso à informação, personalizando a aprendizagem e otimizando, logicamente, os processos pedagógicos, ao mesmo tempo que levanta riscos, na minha opinião, éticos, sociais e de segurança relacionados à privacidade de dados, a dependência tecnológica e também a desigualdade digital. Nesse contexto aí que é a minha pergunta aí para você. Ok, Tiago. Ok, obrigado. Nós temos um tópico que nós vamos tratar exatamente disso daí. Ok? Terminando essa contextualização, eu vou abordar exatamente aí. A gente volta a esse assunto aí. Nada. Bom, esses são os investimentos previstos pelo Plano Brasileiro. O que a gente pode comentar sobre cada um? Para a infraestrutura de desenvolvimento de IA, o montante é importante, 6 bilhões é dinheiro, mas é muito menor que os líderes, que estão trabalhando com centenas de bilhões. Repare que esse investimento brasileiro não é para o ano 2025, não, é 25 a 28. 4 anos de investimento.
Nesse horizonte, os investimentos dos players externos são de centenas de bilhões. Difusão, formação e capacitação, o valor é modesto, mas é adequado para fazer alguns pilotos de formação. Melhoria de serviços públicos é compatível com pilotos, mas é insuficiente para uma ideia de transformação digital do Estado. IA para inovação empresarial pode alavancar a inovação. O grande risco aqui nesse dinheiro que vai ser colocado para a inovação empresarial é ele ser capturado pelas grandes empresas, que tem muito mais, de um modo geral, tem mais estrutura, né, e influência para captar esses recursos. Isso depende muito dos processos de disponibilização desses recursos. E apoio, regulação e governança, que o valor é baixo, mas se for bem usado, em coordenação, vai funcionar. Agora, fazer aqui uma avaliação um pouco mais crítica dessa história do Plano Brasileiro anunciado agora. Primeiro, a escala é reduzida. Está muito abaixo dos grandes investimentos privados globais, né? Isso limita muito o que se queira fazer com supercomputação de grande escala, pesquisa de vanguarda em LLMs, quer dizer, em modelos genéricos. Vai depender de financiamento adicional. Vai ter de atrair capital privado nacional e estrangeiro, além de parcerias internacionais. Isso não é uma coisa pacífica no ambiente político brasileiro. Há uma desigualdade da infraestrutura, da infraestrutura tecnológica nacional. Tem regiões que não têm conectividade, equipamento, nem pessoal adequado. Concorrência internacional intensa. Já existem empresas globais de IA no Brasil e outras poderão entrar quanto mais o setor se desenvolva. É preciso competir com elas explorando nossas vantagens diferenciadas, né? Porque a Gigante tem tudo que precisa para ganhar as concorrências: escala, dados, talento, redes globais, poder de investimento contínuo. Um outro aspecto que deve nos preocupar muito por causa da dinâmica econômica do Brasil é a volatilidade cambial e os custos dos insumos, né? Câmbio desfavorável pode corroer o poder de compra dos recursos previstos. E, finalmente, que o risco não é só financeiro, a gente sabe qual o estado dos processos de gestão do serviço público brasileiro, né? Claro que tem muitas exceções, não desconhecemos isso, mas é óbvio que, de um modo geral, os sistemas de gestão do Estado brasileiro são extremamente precários, são permissivos a vários processos que acabam por retirar quantitativamente e qualitativamente o recurso da ponta. Mas não vou me estender. Impactos e riscos na ciência, na pesquisa e na educação. Então, aqui, aquilo que o Tiago levantava, impactos positivos na ciência. Eu selecionei aqui alguns, tem vários, mas selecionei alguns. Primeiro, a precisão dos diagnósticos dos medicamentos e a geração de medicamentos inovadores na saúde, né? A IA, o ser humano, a primeira diferença que eu posso situar aqui entre o ser humano e uma IA é que a IA é melhor do que o ser humano quando se trata de processar quantidade de dados. Grandes volumes de dados, centenas, milhares, milhões de parâmetros que afetem a organização desses dados, nós não conseguimos processar nós mentalmente. A IA faz isso com muita precisão, né? Faz isso com muita precisão mesmo, a palavra é essa, né? Então, com isso, você consegue obter, por exemplo, você começa a rastrear informações sobre todos os casos de uma determinada doença, em grau de detalhe, varrendo todos os bancos de dados que estão disponíveis, que existem, acessíveis aí pela internet. Você consegue produzir relacionamentos entre esses dados, padrões estatísticos, que podem te dar pistas sobre aspectos do tratamento da doença que não eram percebidos antes, porque não se considerava o conjunto dos dados. Então, isso é uma diferença fundamental entre a IA e o nosso pensamento, e é onde ela mais pode nos auxiliar. Okay? Um outro aspecto da personalização, né, na medida em que você passa a ter, e a IA estimula isso, que todos os elementos sejam digitalizados, todas as informações, o que já vem acontecendo há várias décadas, mas esse detalhe de informação, cada vez que você entra na interface, isso é registrado. Então, os sistemas, eles começam a perceber quem é você, começam a perceber suas características pessoais e começam a te entregar aquilo que, no algoritmo deles, você está precisando. Okay? Isso, se bem usado, é excepcional, é extraordinário, né? Mal usado é problema.
mas bem usado é extraordinário. Na área de saúde, na própria área de educação, o sistema de IA consiga acompanhar o desempenho de um aluno ao longo da história dele na faculdade, com vários fatores, levando em consideração vários fatores, etc., e consegue entender quais são as dificuldades desse aluno, que assuntos ele tem dificuldade, que tipo de atividade ele tem dificuldade, como que eu posso, então, a partir dessa compreensão, melhorar meu atendimento a ele. Então, esses seriam assim os impactos positivos de um caráter assim, mais geral. Os negativos, o mau uso, evidentemente, fraudes, plágio, coleta de dados sensíveis, vigilância algorítmica, que é o outro lado daquele processo que resulta na personalização, que é boa, pode ser boa, mas tem um lado ruim que isso pode estar significando uma vigilância algorítmica, quer dizer, em alguma instância vai estar sabendo todo o movimento, as percepções, as expressões de cada pessoa. Então, esse é um problema de regulação, sério. Um outro problema seríssimo é a ampliação das desigualdades sociais. É a ideia de que nós vamos ter uma IA pró e uma IA free, né, de igualdades sociais e regionais. Nós praticamente podemos, se não houver um esforço muito grande, nós vamos caminhar para ter duas educações. A educação de quem consegue contratar uma IA profissional e a educação de quem não consegue e tem de usar as IAs gratuitas. Essa diferença entre as duas coisas varia muito, né? Às vezes um grande LLM abre seu chat gratuitamente durante um tempo, tem várias dinâmicas aí, mas de fato há uma dificuldade para que as pessoas que não têm facilidade de renda consigam adquirir os produtos de IA. Um cloud custa R$ 110 por mês, né? O GPT outro tanto. Então, pouca gente pode, R$ 200, R$ 300 por mês, ficar pagando por uma IA de qualidade. Então, esse é um risco enorme. O outro, a concentração de poder nas grandes empresas, impactos no mercado de trabalho, né, que também é outro problema seríssimo, porque a IA, se a gente tinha conhecido até aqui a automatização das atividades físicas, nós estamos com a IA conhecendo a automação de atividades cognitivas. E todas as pessoas que trabalham com atividades cognitivas podem estar sujeitas à perda do espaço de trabalho, precarização do trabalho. Bom, além disso, o risco da democracia que esses fatores todos provocam. O que fazer na sala de aula, que era um pouco o que o Tiago colocava, né? Na sala de aula, é preciso desenvolver uma cultura de transparência e estabelecer um protocolo de transparência com os alunos, exigir que os estudantes informem explicitamente quando e como usar o IA em qualquer atividade. Uma outra medida é diversificar os métodos avaliativos, privilegiar avaliações presenciais, orais e dissertativas que evidenciam o raciocínio. Criar espaço de discussão ética, quer dizer, em paralelo ao desenvolvimento das aulas, separar um tempo para o próprio professor com os alunos, ou trazendo alguém que possa trazer outros enfoques, mas para discutir as implicações sociais, éticas e democráticas da IA. Desenvolver senso crítico. Então, desafiar os estudantes com atividades onde eles, por exemplo, identifiquem possíveis alucinações ou vieses de diferentes sistemas de IA, ou expliquem por que diferentes sistemas de IA respondem de maneira diferente a uma mesma pergunta, né? E, finalmente, estimular a atividade colaborativa, né? Todo o tempo, orientar o uso da IA como uma ferramenta de apoio, de interação, não de substituição, incentivando os estudantes, portanto, a desenvolver ideias originais. Isso pode se desdobrar em muitos detalhes, não há tempo para a gente aprofundar aqui. Na pesquisa, que é outro aspecto aí da relação da IA com o conhecimento, com a ciência, é preciso documentação rigorosa, registrar detalhadamente qual ferramenta de IA foi utilizada, em que etapas, com quais prompts e para quais finalidades. Isso deve ser uma exigência da parte metodológica de qualquer projeto de pesquisa. Verificação independente. O pesquisador precisa estar sempre atento para validar os resultados que ele está obtendo na IA através de outro método tradicional ou fontes alternativas. Ele não pode estar pacificado com o resultado que ele obtém da IA. Ele já deve ter uma compreensão da possibilidade de erros e de alucinações da IA que o leve a ter um processo de verificação independente e contínuo. Análise crítica das limitações,
ficar atento a viés de dados usados pelo sistema de IA, que isso pode afetar os resultados. A base de treinamento desses grandes modelos de linguagem é o norte global. Isso vai se estender, né? Conteúdos do Sul vão começando a modificar, expandir esse modelo, mas no momento é isso. Então você tem vieses vindo da cultura das populações, dos quais essas informações, esses conhecimentos foram retirados. Uma coisa central na pesquisa, que o professor precisa estar muito atento, é a manutenção do protagonismo humano. Garantir que os processos criativos, a formulação de hipóteses, a interpretação de resultados, permaneçam predominantemente humanos e não sejam terceirizados para a IA. E a colaboração interdisciplinar, que pode facilitar a visualização de diferentes aspectos para avaliar o uso de IA na pesquisa. Bom, o que está em jogo, do ponto de vista da integridade acadêmica, é o seguinte. A IA, ela trabalha com as informações que estão acumuladas e registradas. Isso ela faz melhor que os humanos. Mas quando a gente pensa a educação como uma formação integral da pessoa, que passa por aspectos cognitivos, afetivos, éticos, estéticos, políticos, então a presença humana é insubstituível. Nós não podemos encarar a IA como se estivesse diante de um desafio de competir com ela em eficiência, mas precisamos nos relacionar com ela para reafirmar o que é especificamente humano na educação e na ciência. Com isso, eu quero dizer que eu não acredito que medidas técnicas e normativas, embora elas sejam todas indispensáveis, sejam suficientes para garantir uma cultura de integridade acadêmica. Essa cultura precisa ser construída. Ela precisa ser construída. As sinalizações sistêmicas não são no sentido de estimular a formação dessa cultura, então precisa de um esforço deliberado, especialmente no setor público, especialmente direcionado para aqueles que serão os agentes reais desse processo de formação dessa cultura, que são os professores e as instâncias acadêmicas que estão diretamente envolvidas, colegiado, comitê de ética em pesquisa, etc. Mas esse eixo de capacitação dos professores, de desenvolvimento de uma cultura de integridade acadêmica entre os professores, é central para que isso vá se expandindo, transmitindo para os seus alunos, para o seu ambiente, para o ambiente acadêmico. Tem 3 princípios que são centrais. Transparência metodológica, isso é exigência. O professor precisa acompanhar seu aluno e ser ao ponto de ser capaz de identificar se aquilo é uma produção que ele conhece do seu aluno ou se apresenta elementos que indiquem que não é, né, que é uma produção da IA. E abrir um diálogo, uma discussão para chamar a atenção dos alunos que usar a IA é fundamental. O que se exige é transparência no uso, né? Bom, segundo aspecto, segundo princípio, já falei, o protagonismo humano, né? Não terceirizar tarefas que comprometam a reflexão crítica do ser humano. Porque se você começa a pegar um chat GPT e pedir para ele fazer um artigo para você, assim, assado, faz um prompt, ele vai e produz o artigo. Você começa a se acostumar com isso, isso é uma muleta. E uma muleta que, os críticos têm razão, pode conduzir a uma diminuição da atividade criativa do ser humano, né? Claro que nós estamos num momento muito inicial, as coisas são muito nebulosas, mas essa é uma preocupação que a gente precisa ter. E uma atividade crítica para observar dos resultados que a IA apresenta, nunca confiar. Nunca confiar nos resultados imediatos que ela apresenta sem um olhar crítico. Para isso, o professor precisa reorganizar seu papel, ele deixa de ser instrutor para ser um curador de conteúdos e um mobilizador, a pessoa que interage, que mobiliza o seu estudante, que engaja o seu estudante, mas precisa também adquirir competência em IA, porque a IA é uma linguagem que o docente precisa dominar, né? Elas serão já são e serão inevitáveis companheiros de trabalho científico. Precisa saber conversar com elas. E para conversar, precisa saber a linguagem delas. Então, o professor que já aprendeu ao longo da sua carreira muitas linguagens, aprendeu a lidar com vários tipos de equipamento, várias metodologias, são linguagens que o docente foi dominando, criando e aplicando. Agora precisa aprender a linguagem para se comunicar com esse dispositivo
com essa ferramenta que tem um potencial enorme em relação ao seu trabalho, né? E aí, vou colocar aqui não se trata de decorar prompts. A internet está cheia de livros e vídeos, etc., ensinando prompt para isso, prompt para aquilo, etc. Isso não é o central. Claro que um prompt bem preparado pode ser aproveitado para isso ou para aquilo, mas esse não é o conhecimento central que um professor precisa. Ele precisa dominar a linguagem e aprender a interagir com a IA. Só dessa maneira ele vai poder ser o portador dessa mudança de cultura que eu me referi. Como é que eu tô, Aline, aí de tempo? Me deu uma ideia que eu tô perdido. Eu não tô enxergando aqui porque eu não vejo Não, hora. tá tudo bem, professor. Pode continuar. Tá Ah, tudo é? certo. Tá. Então vamos lá. Bom, então, dentro dessa ideia de que o professor é o grande agente desse processo e que ele não pode se contentar em decorar prompts, em conhecer os prompts e aplicar, mas ele precisa dominar a linguagem, é que eu vou entrar um pouco aqui na parte técnica, dar alguns exemplos. Depois isso pode ser desdobrado conforme vocês queiram. Os LLMs, as técnicas de prompts, os agentes, as apps. Um LLM, ou um grande modelo de linguagem, né, ele é, claro, estou colocando ele aqui no contexto de um chatbot. Ele tem essa estrutura, né? Um chatbot. Vamos pelo chatbot para a gente entender o conjunto do LLM. Um chatbot, ele recebe um treinamento inicial, né, onde ele apreende não só os conteúdos, não só as informações que existem nas grandes bases de dados na qual ele é treinado, mas ele aprende padrão linguístico. Em que sentido? Padrão linguístico no sentido de saber entender a linguagem humana e saber se expressar na linguagem humana. Então, existe um investimento enorme com um grau assim extraordinário de detalhe em relação à estruturação desses padrões, que fazem com que o chatbot converse com a gente como se estivesse conversando com uma pessoa. Ele está fazendo isso porque ele estudou, ele aprendeu os padrões na base de dados na qual ele foi formado. Ele não lida com a base de dados só para procurar conteúdos que a gente está querendo, pedindo a ele, mas ele lida com a base de dados, com essa grande base de dados, para aprender a falar e a escutar. Bom, além disso, e hoje principalmente, um chatbot tem acesso a bases externas. O LLM, o chatbot movimenta um LLM que tem acesso a bases externas. Bases estruturadas, cadastros, estatística não estruturados, documentos em geral, APIs externas, quer dizer, protocolos de comunicação com outros serviços digitais que já existam, como previsão de tempo, notícias, serviço médico, etc. Isso aqui é algo que não tinha. Os chatbots na geração anterior só tinham esse treinamento inicial, então eles ficavam datados naquela data que encerrou o treinamento deles. Mas começaram a surgir aplicações de chatbot que começaram a lidar com o que estava hoje na internet. Não era um momento de treinamento, era de ter essa relação com as bases externas e poder acessar o que estivesse disponível na internet. Além disso, uma terceira função no LLM, no modelo geral do LLM, é ele ter uma base contextual, quer dizer, ele mantém a memória da conversa com o usuário e consegue manter coerência e continuidade na conversa, que tem a ver com aquele padrão linguístico que nós falamos. Então a gente manda uma pergunta aqui para o chatbot, ele vai interagir com o modelo de linguagem para entender sua pergunta, para traduzir sua pergunta em parâmetros para pesquisar na sua base de dados e para preparar uma resposta dentro do padrão linguístico. Se precisar, ele vai buscar na base contextual dela informação sobre o que você já conversou com ela nessa sessão e, se for necessário, ele vai buscar informações na internet que possam auxiliar ou compor a resposta à pergunta e vai te dar a resposta. Essa é a estrutura geral, vamos dizer assim, de um LLM e operando um chatbot. Agora, uma coisa importante a gente entender, eu vou fazer uma citação aqui agora, mas como eu vou detalhar um pouco os LLMs, é que a IA não se resume a chatbot, ok? Isso aqui dela dar uma resposta poderia estar gerando a ação dela. Pensa um carro autônomo.
Vai ser um LLM desse, mais específico, com o conhecimento necessário à direção autônoma do carro. Impulsos virão não de uma pergunta de alguém, mas de sensores do carro para esse mecanismo, o agente de AI, de IA local, e ele dá a resposta, não dá uma resposta textual, faça isso, faça aquilo, ele vai direto e faz. Ok? Ele vire para a direita, vire para a esquerda, pare, siga, com base nas informações dos sensores e no conhecimento que ele tem. Então, o chatbot é o exemplo mais imediato que a gente tem, mas está longe de ser a forma assim única ou até principal de aplicação da IA. Entre os modelos existentes, eu vou destacar 4. Na verdade, são 3 e mais um. Eu vou explicar. O da OpenAI, que inaugurou isso tudo com os modelos GPT, se destaca porque os modelos são muito bons para uma ampla variedade de tarefas, eles não são especializados, eles são horizontais, mas permitem raciocínio profundo, né, conseguem fazer raciocínio multi-etapas, resolução de problemas lógicos. Tem um modo Deep Search da OpenAI que está disponível no ChatGPT 5, mas é disponível apenas para usuários pagos. É aquilo que eu me referia das duas educações. E essa é uma ferramenta de ponta para pesquisa acadêmica e técnica, né? Inclusive em relação às citações, que tem sido um problema desses LLMs. Criatividade, multimodalidade, quer dizer, ele trabalha com texto, imagem e áudio, são fortes em codificação e análise de dados. Esse é o OpenAI, é o inaugurador desses chatbots. O Gemini da Google usa a vantagem enorme que a Google já tinha em pesquisa e integrações, né? Nós temos aí o Google, dá um Google, né? Então isso aí já é todo um conhecimento, uma técnica, dispositivos, recursos humanos prontos para desenvolver com mais força essa dimensão, que também envolve os modelos de IA. Então ele é muito forte, o Gemini, em atualidade de integração, ele tem acesso integrado ao mecanismo de busca da Google, né? As respostas são as mais atualizadas possíveis. Também trabalha com multimodalidade, imagens e texto, e é reconhecido por ter dado um salto muito significativo no raciocínio. O Claude, da Anthropic, ele sai um pouco desse padrão da OpenAI e da Google, porque ele foca em segurança e alinhamento ético. Ele preparou um produto que é um LLM, mas é um LLM que se coloca com um LLM seguro e alinhado eticamente. Ele é projetado para ser menos propenso a gerar respostas tendenciosas, tem foco claro em segurança e transparência. Ele tem uma coisa extraordinária, porque ele consegue trabalhar com documentos muito longos, eles têm uma janela de contexto de resposta enorme, então ele suporta documentos extensos. E ele tem mais de um modelo, 2 linhas de modelo, um para mais raciocínio, o outro para mais capacidade e velocidade. O Perplexity, que eu coloquei ali com LLM, na verdade ele não é um LLM. Ele usa vários modelos. É uma ferramenta construída a partir dos LLMs existentes, né? Ele é mais rápido por isso que os outros, porque ele pode usar vários, ele pode escolher para cada caso que ele está, cada resposta que ele vai dar, qual é o modelo que ele vai acionar. Ele tem uma integração nativa com a pesquisa em tempo real. O Perplexo foi que provocou que os outros chatbots passassem também a vasculhar a internet em busca de complementar suas respostas. Isso começou aqui com o Perplexo, e nele essa pesquisa é integrada de modo nativo, em tempo real. Então ele consegue te fornecer citações confiáveis e rastreáveis para todas as respostas. Isso torna o principal LLM para jornalismo, pesquisa e verificação de fatos. Existem várias outras, múltiplas outras ferramentas, mas assim, centenas de outras ferramentas, né? E muitas delas orientadas para esses aspectos de pesquisa e para a parte acadêmica, né? Mas que não tem como a gente esgotar isso aqui. Bom, vamos aqui para o agente do IA. O que é um agente de IA? Eu fiz uma referência a isso, é uma entidade que percebe seu ambiente através de sensores e age sobre esse ambiente através de atuadores. A característica principal não é a capacidade de interagir, mas sim a autonomia e a capacidade de ter um comportamento inteligente. Aquilo que eu me referi lá no exemplo do carro, né? Um agente de IA, eles têm uma função de percepção dos sensores, mas pode ser também os comandos de texto no chatbot, ação, ou seja, ela executa ações no ambiente através de seus atuadores, pode ser mover um braço mecânico no carro de
num guindaste ou num carro, o volante de um carro, ou no caso de um software, ele pode gerar texto, executar um comando de código, enviar uma resposta para alguém, mandar um e-mail para um ou outro. 3, inteligência e raciocínio, a capacidade de escolher a ação ideal de atingir o objetivo, isso é a capacidade geral da IA, né? Essa capacidade dela de desacoplar o comportamento inteligente da presença da inteligência real. Na verdade, as tecnologias precisam ser vistas como mediadoras ativas. Os agentes de IA mais avançados, eles estão, na verdade, eu penso, redefinindo a relação entre sujeito e objeto, pois eles influenciam diretamente os processos cognitivos. Quer dizer, o meu processo cognitivo ficou modificado. Não é só a questão de eu passar a usar a ferramenta A ou B, ao invés da C ou D. É o fato de que essa ferramenta A, ela me leva a um processo de interação e de reflexão crítica e de criação de caminhos de alternativas que afetam o meu próprio processo cognitivo. A forma como o processo cognitivo se dá vai estar se dando de uma maneira diferente do convencional. Bom, pessoal, aqui é o seguinte. Vou fazer uma consulta a vocês. Eu tenho aqui um prompts de IA para falar rapidamente com vocês, né, sobre o que é clareza no prompt, o que é contexto, alguns tipos de prompts, não são todos. Eu posso até depois, não agora, porque eu estou ainda com ela em estado assim de draft, né, de rascunho, mas posso depois passar o guia de prompts para você também, para vocês também. Bom, eu iria explicar isso aqui e depois entrar na questão da estratégia para o ensino médio. Dá para a gente fazer as duas coisas? Como é que vocês estão? Oi, professor. A gente tem 43 minutos de rodada, eu acho Tá, que né? dá sim, mas só que se essa parte for mais rápida e o ponto 6, que está mais relacionado assim ao Tá, que a gente tem discutido agora, fosse um pouco mais aprofundado. Se tá não for ok. problema para o senhor. Não, não é não. Tá Não é bom, não, então. tranquilo. Ok, deixa eu ver aqui. Vocês estão. Aí eu tirei o compartilhamento, foi? Não, tá Não, compartilhando? só minimizou, mas está compartilhando. A gente está Vocês, vendo vocês, ainda. vocês conseguem aumentar aí se precisar, não? Não, se precisar, sim. Na edição a gente consegue. Mas a gente está vendo bem. Tá, então tá. Eu vou prosseguir assim porque eu fico mais. Deixa eu ver aqui. Cadê minha janela? São lá no prompt. Pessoal, minha ideia aqui é o seguinte. Dentro daquela ideia de que nós não. Nosso problema não é decorar prompts, nosso problema é aprender a linguagem, né? E aprender a linguagem é saber construir as falas para os prompts para o chatbot. Eu vou aqui passar rapidamente só para dar uma ideia para vocês. Por exemplo, a clareza, né? É preciso ter muito cuidado na hora que se faz uma pergunta a IA para que a pergunta esteja clara. Tipo assim, rapidamente, fale algo relevante sobre as mudanças que estão acontecendo, mas sem entrar em detalhes técnicos e ser superficial em relação ao assunto que eu fiz de propósito, né? Isso aí está muito problemático. Que mudanças? Relevante para quem? Sem detalhes, ou seja, um prompt sem muita informação. Na verdade, genérico. Entrando com detalhes, você consegue dar mais clareza. Explique de forma acessível para estudante de ensino médio como as mudanças climáticas têm afetado os padrões de chuva do Brasil nos últimos anos, usando exemplos simples e atuais. Eu só estou chamando a atenção aqui que quanto mais claro você for exatamente no que você quer, melhor. Desculpa. Outro aspecto é o de contexto. Isso é fundamental para o IA. Ela recebe a pergunta, mas se você puder trazer para ela mais elementos de contexto, ela vai ser mais precisa, né? Aqui, repara a diferença das duas perguntas que eu fiz. Numa eu fiz, em poucas frases, descreva como posso usar PBL, aprendizado baseado em problemas, em minhas aulas. Ele aí fala, você pode usar lançando um problema desafiador, ligado à realidade dos alunos, você pode atuar como facilitador, etc. O outro prompt, eu já coloquei mais um detalhe. Em poucas frases, descreva como posso usar PBL em minhas aulas do curso de graduação de Geografia. Repare que o chatbot aqui já avançou. Você pode usar nas suas aulas de geografia propondo problemas reais, como conflitos socioambientais, desigualdade
setorial, gestão de recursos naturais, desafiando os alunos a investigar a causa, ou seja, repare que a qualidade da resposta dele foi muito superior por causa do contexto. Eu agora, vamos ver a persona. Persona eu acho um dos mais interessantes recursos das técnicas de prompt. Nós vamos fazer o prompt virar uma pessoa especializada e só depois começar a perguntar coisas a ela. Então, o primeiro prompt, eu aqui vou pedir, inclusive, para o chatbot, ele me dizer quais são as características desse profissional especializado que eu estou querendo. Então eu pergunto aqui, em um parágrafo descreva as características de um profissional de educação especializado na área de comportamento organizacional. Ele aí me dá ali toda a caracterização de um profissional de educação especializado em comportamento organizacional, descreve todas as características desse profissional. Meu segundo comando é o seguinte, assuma ser esse profissional. Estou dizendo para o chatbot. Isso, perfeito. A partir de agora, assumo o papel de um profissional de educação especializado em comportamento organizacional. Aí eu faço minha pergunta. Descreva os principais técnicos que podem ser usados em situação de problema de relacionamento dos alunos de graduação. Ele já me dá uma resposta. Repare que ele já está respondendo. O que isso fez? Fez com que ele, no primeiro movimento do meu prompt, já se recortasse as informações que tinham a ver com a figura especializada que eu criei. Os assuntos que tinham a ver já ficaram, vamos dizer assim, alertados. Quando minha pergunta chega, ele já está instrumentalizado por esse contexto de informação que a minha caracterização do profissional provocou. Nós podemos definir personas de várias maneiras, pela profissão, pela formação acadêmica, eu quero uma persona com tal característica, pela identidade dela, valores, né? Pelos objetivos que a pessoa tenha, problemas que esteja vivendo, vários critérios. Livre pensar é só criar. Parodiando Milô, livre criar é só criar. Né? Tem várias outras técnicas aqui. Eu vou agora fazer só duas observações. É o prompt com escala e o com autocrítica. Aqui. Com escala. Com escala é o seguinte, pessoal. Eu posso ajustar o tom da resposta do chatbot como se eu estivesse numa mesa de som, mais ou menos formal, mais ou menos criativo, mais ou menos profundo. Você escolhe o nível de cada coisa. Você pode criar as categorias. Né? Você quer algo bem técnico? Ótimo. Né? Você quer algo acessível? Também é possível. Como fazer isso? Vou fazer aqui já no exemplo aqui. Eu posso fazer isso para moralidade. Eu posso dizer, o que eu vou fazer com o chatbot aqui é o seguinte. Eu vou dizer para ele que eu quero que ele analise uma determinada situação, mas que considere um fator de moralidade ou de formalidade, para ficar mais fácil aqui, de formalidade, o nível de linguagem formal na resposta, que está entre o nível 1, que é descritivo simples, e o nível 10, que é estilo elaborado, características especialistas, formalidade, não, desculpa, eu pulei aqui. Formalidade, coloquial, linguagem formal, ou nível 10, extremamente formal, estilo acadêmico. Então eu posso dizer para eles, olha, você vai me dar essa resposta, mas dê ela com o nível 4 de formalidade, sendo o nível 1 coloquial, linguagem formal, e o nível 10 extremamente formal, estilo acadêmico. Ou seja, você começa a poder controlar em relação à moralidade, formalidade, estilo, temperamento, criatividade, profundidade, emoção, complexidade, velocidade, precisão, literalidade. Aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, ou seja, esses são os critérios, os parâmetros que você pode utilizar. Aqui um exemplo. Estilo. Prepare uma aula que explique o que é IA para crianças. Estilo igual a 2, onde 1 é descritivo simples e 10 é estilo elaborado e características de especialistas. Ou prepare uma aula que explique o que é IA para doutores em educação. Estilo igual a 9. Ok? Então esse é o prompt de escala. E o prompt com autocrítica. Eu vou passar para vocês esse guia, porque ele é bem interessante. É um resumo que eu fiz do que eu encontrei aí. Aqui é interessante, é um pouco é o desenvolvimento daquele trabalho com a persona. Eu vou dizer para ele o seguinte, crie os perfis que eu estou indicando em criador e questionador. Aí põe criador.
Aí descreva o perfil do criador. Ele tem um perfil propositivo e construtivo, seu papel é propor, uma ideia inicial fundamentada, expõe argumentos, justifica escolhas, assume riscos, etc, etc. Esse é o criador. Isso é um prompt, que eu já estou passando para ele esse prompt. E do questionador, que tem um perfil analítico, respeitoso e colaborativo. Não é derrubar, mas ajudar a aprimorar, analisando criticamente a ideia inicial. E digo a ele que examine os argumentos. O questionador, depois de recebe, ele examina os argumentos do criador, buscando coerência e consistência, identifica termos vagos, falhas lógicas, generalizações indevidas, sugere perguntas, eu peço para ele sugerir perguntas que levem o criador a refletir ou aprofundar, indicar autores ou dados, manter um tom construtivo, etc. Quando entender que a resposta não precisa mais de aperfeiçoamento, apresente ela em forma final. Ou seja, se precisar, ele vai voltar, receber uma pergunta, uma resposta do criador e vai questionar essa resposta também. Ok? Então, ele já me deu a resposta aqui, estabeleceu o perfil do criador, do questionador de ideias. Aí eu já, depois que ele assumiu o perfil do questionador e o perfil do criador de ideia, que estão prontos para uso, eu coloco meu segundo perfil, meu segundo prompt, desculpem. Carregue os perfis do criador e do questionador. Criador, propõe uma justificativa inicial, criativa e exploratória para a escolha do tema impacto das mídias sociais na formação política dos jovens. Questionador, faça uma análise crítica da justificativa apresentada pelo criador e inclua sugestões de aperfeiçoamento. Criador, considere o feedback do questionador armazenado em feedback e aperfeiçoe a resposta. Ele aí faz exatamente isso. Ele vai simulando os papéis, pega a resposta inicial do criador, dá o feedback, questionando a resposta do criador. O criador, com base no feedback, prepara uma outra resposta para ele. Eu posso também, e aí eu vou concluir essa parte, que esse ciclo de respostas e feedback seja realizado quantas vezes eu queira. Eu posso dizer para ele só, você vai repetir esse processo 20 vezes, ou quando achar que está concluído. Tá? Então, observe que a cada ciclo desse, ele vai aperfeiçoando, identificando novas lacunas, novas questões. Bom, vou pular daqui agora, vamos lá para a parte final, que é essa estratégia de IA. Professor, Pois não, pois não. Cida Trípode, nossa colega aqui de sala, está querendo fazer uma pergunta. Eu acredito que seja Pronto, sobre esse slide, então. pronto, ótimo. Tranquilo. Cida. Olá, professor. Bom dia. Muito Pois não, obrigada Cida. pela sua presença aqui, que está sendo maravilhosa para a gente. Obrigado Eu queria você. saber se nessa maneira de montar eu posso fazer uma escala de duas teorias distintas e pedir uma análise, por exemplo, segundo a teoria marxista, ou segundo um teórico estruturalista, ou de análise conjuntural. Eu posso fazer essa abordagem entrelaçando ou pedindo a opinião segundo um teórico? Eu não experimentei não, Cida, mas eu acho que é perfeitamente possível. Eu acho que é perfeitamente possível. Você entregar o teórico, pedir para ele sintetizar as principais posições teóricas dele e depois pedir para analisar um outro texto com base nessas principais posições teóricas, não é isso? Eu queria saber se duas teorias distintas, que normalmente a gente, quando estuda na academia, elas não se batem, ou elas não se juntam, não tem uma equivalência. Se ele consegue fazer alguma coisa, descobrir alguma maneira de uma equivalência ou proposta, ou se em cima de um teórico ou mesmo em cima de um teórico mesmo, por exemplo, de uma teoria mesma, pedir que ele faça uma análise, talvez, por exemplo, sem dúvida, uma análise marxista da contemporaneidade, por exemplo. Será que é possível? Eu acho que sim. Ele vai buscar lá os autores marxistas, vai aplicar esse conhecimento aos dados que ele tem. Não vejo maior dificuldade quanto a isso, não. E mais o seguinte, eu não falei aqui porque, assim, o campo é enorme, é uma coisa absurda.
não tenho muito como, mas tem ferramentas que permitem, deixa eu ver se eu me lembro aqui o nome dela, não é iCite, não sei, estou lembrado agora não. Mas assim, em que ela, por exemplo, eu posso dar um texto para ela, uma obra, um livro, um artigo, e pedir para ela examinar citações. Ela aí vai ver no texto a citação, vai recuperar essa citação, o contexto dessa citação, e vai avaliar se essa citação contraria ou suporta ou é indiferente ao contexto, ao momento que eu citei no meu trabalho, entende? É um grau de sofisticação muito grande. Quanto às outras coisas que você coloca, de solicitar que sintetize posições, comparar perspectivas, é interagir, Cida. É interagir. Eventualmente você pode ter dificuldades, por exemplo. Um GPT, ele pode ter dificuldade se o documento for grande. O Claude, da Anthropic, já não tem essa dificuldade. Ele trabalha com documentos muito longos e com muita precisão desses documentos. Então, vai ter necessidade de interagir, de ir fazendo escolhas, de ir aperfeiçoando, mas certamente a IA te dá elementos para isso que você quer. Com Comparar certeza, se teorias. pagar também, né, professor? Ah, sim, Porque isso é o que eu fiz apontei. alguma Isso é o que coisa apontei. eu fiz alguma coisa no chat GPT e teve um momento que não foi adiante, porque não tenho referências ou não. Pois é. É como eu disse, o ChatGPT, por exemplo, ele lançou agora aí um Deep Research que aprofunda, trabalha bem as citações, etc. Só que é só na versão paga, não tem jeito, entendeu? Isso eu já Ok, notei. Obrigada, professor. é isso aí. Procure verificar também a Perplexity, que é outra ferramenta, essa que eu comentei aqui rapidamente. Ela não é um LLM, mas ela trabalha em cima de um LLM, faz coisas muito interessantes, porque ela talvez seja a melhor custo-benefício, já que a Perplexity ela permite que use os vários modelos da OpenAI, da Anthropic, da Google, e escolhe qual é o melhor modelo em cada caso. E aí você paga só a licença da Perplexity, que é mais ou menos o preço de um dos LLMs. É claro que provavelmente ela reduz a capacidade do tamanho da resposta, etc., mas eu não notei ainda nenhum limite importante. Ok? E fico à disposição também para a gente ir trocando figurinhas aí, eu vou divulgar no final meus contatos. Vamos lá em frente, pessoal? Tá ok, Cida? Ok, obrigado, professor. Vamos lá. Pessoal, então vamos ver aqui para finalizar esse último item mais. Deixa eu ver aqui. Estratégia do IA para o ensino médio da Bahia. Eu acho que tem alguns desafios que são centrais e que, se a gente não encara eles, não há estratégia possível. Primeiro, nós estamos diante de uma desigualdade socioeconômica regional fortíssima. É muito diferente a situação de Salvador, a situação do interior, a situação do sertão, para ficar em 3 categorias bem gerais, né? Principalmente interior e sertão. Isso tem implicações, porque a infraestrutura dessas regiões é muito diferente. A infraestrutura de Salvador, de tecnologia de Salvador é uma coisa, a infraestrutura de tecnologia no sertão é outra, em interiores é outra. A infraestrutura, de um modo geral, é precária. A infraestrutura, de um modo geral, é precária. Acho que eu vou ter um número aqui à frente, mas, se não engano, metade das escolas estaduais tem problemas de acesso à internet, né, de conexão com a internet. Então, esse é um outro segundo grande problema. É preciso criar uma infraestrutura efetiva, que não seja só para atender, ter um equipamento na escola e estar considerando que a escola está conectada. Como que os alunos acessam? Como que eles usam? Então, precisa se encarar essa questão da infraestrutura de uma maneira seríssima. Outra coisa é a sobrecarga docente, ao lado do pessoal docente. A existência de múltiplas jornadas de professor, a sobrecarga de trabalho, isso pode ser um desafio enorme para que ele encare a curva de aprendizagem necessária para se preparar para exercer um papel de agente, de ator relevante, protagonista
na difusão da cultura de EAD no ensino médio. E o fato também de que os professores têm diferentes graus de letramento digital, né? Não conhecem muito pouco, não conhecem nada, né? Conhecem muito, então essa diversidade também precisa ser contemplada. O Estado tem tido programas abrangentes aí em matéria de capacitação. Mas esses são os pontos principais que desafiam qualquer estratégia. São números que eu obtive com internet adequada mesmo, você tendo o programa, a partir dos dados do programa Escolas Conectadas, eu tenho apenas 60% das escolas. Com ela precária, 27%, e sem internet nenhuma, 14%. Então isso é algo que precisa ser equacionado. Sem isso, ou nós não vamos fazer nada, ou vamos estar promovendo aquela dupla educação, né? A educação de qualidade e a educação sem qualidade. Estratégia de IA para o ensino médio. O que eu colocaria aqui para reflexão, e aí eu estou encerrando? Conectividade universal. É preciso um diagnóstico abrangente dessa situação efetiva das escolas, né? É preciso pensar modelos híbridos, quer dizer, dependendo da escola, do porte da escola, das características da escola, é preciso ter modelos, né, de acesso à internet diferenciados. É preciso conseguir, isso é importante, inclusive para a SEI, especificamente, independente das escolas. A RNP, a notícia que eu tenho é que a RNP assinou um contrato com a Perplexity e vai disponibilizar a Perplexity gratuitamente para todos os estudantes do ensino superior federal público. Então é algo que deveria merecer uma gestão junto à RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, né, que responde pela infraestrutura da rede de pesquisa no Brasil. A RNP ela está fazendo essa disponibilidade, não precisa gestão junto a ela para tentar obter isso, porque seria fundamental, pelo menos para os professores, né, o uso da Perplexity. Equipamentos para professores, para os laboratórios, para os alunos, isso é fundamental. Uma outra medida seria criar uma plataforma estadual unificada. Eu não estou estudando a área do Estado, não me envolvi nisso, não sei se tem alguma coisa já pronta, se tem alguma coisa que possa ser modelada nessa direção, mas acho que deveria haver um portal único de acesso às ferramentas de IA educacional, né, biblioteca de recursos, dashboards, etc. Um programa de capacitação para professores, que eu acho que tinha de atender 100% dos professores no nível básico, para compreensão mínima de como usar a IA. Uma formação intermediária para 30% deles, talvez já desenvolvimento de prompts, domínio maior das técnicas de prompt, e os avançados para a criação de agentes, né? É preciso estrutura e apoio contínuo, isso é fundamental do ponto de vista da governança do processo como um todo, né? É preciso ter um professor que seja referência de IA na escola. É preciso uma equipe central para coordenar esse processo como um todo. É preciso ter canais como WhatsApp, encontros mensais virtuais, helpdesk, tutoriais para os professores dentro desse programa de capacitação. É preciso pensar o uso da IA no plano das práticas pedagógicas para cada componente curricular, né? Cada componente curricular pode ter uma necessidade específica, uma possibilidade específica de aplicação de IA. Então isso tem que ser estudado. Matemática é uma coisa, geografia é outra. A depender do componente, isso pode se modificar bastante do ponto de vista da demanda por IA, né? Mas também há que se pensar em metodologias ativas, né? Redesenho das avaliações, isso é fundamental. Porque se a gente fizer todo esse esforço, continuar fazendo avaliação, o aluno entrega um paper, o professor dá a nota, já foi, né? É preciso repensar as avaliações de modo a trazer um grau de supervisão humana maior sobre a produção do aluno. Desenvolver letramento crítico para estudantes, né, e buscar equidade regional e governança. Pessoal, assim, eu não fiz um estudo sobre as estratégias em relação
ao uso da IA no ensino médio. Mas essas diretrizes, elas podem ser bastante desdobradas, detalhadas e se transformarem num plano de ação. Mas para isso, do ponto de vista assim meu, eu precisaria ter uma compreensão mais organizada da situação geral do Estado em relação à IA, né? Como eu venho focado lá na UFBA, já há algum tempo que não tenho uma atividade na estrutura do Estado, eu não tenho isso muito claro e isso é uma premissa para poder repassar criticamente essas ideias de como agir. Pessoal, eu fico aqui à disposição, desculpem aí o excesso do tempo, aqui estão meus contatos, aqui o e-mail e aqui o zap. Eu fico à disposição de vocês para pergunta. Obrigada, professor Sérgio. O senhor conseguiu trazer aqui muitas proposições, muitas coisas que nós vamos ter que pensar, debater internamente. Temos caminhado já há um tempo desde o início do ano com esse tema, né? Já trouxemos aqui outros nomes, como Paulo Canas, da UFBA, José Peixoto, da SEC. Já a gente tinha ouvido pessoas do Estado e de outros órgãos também, né? Como universidades. Sempre nessa tentativa de entender como é que a gente educa as crianças, os jovens nessa era digital. E eu acho que o senhor conseguiu aqui elucidar muito o nosso pensamento. Então, vou abrir aqui para perguntas. Quem tiver pergunta e já quiser levantar a mão. Enquanto o pessoal pensa em perguntas, então eu já vou fazer logo a minha pergunta, né? Geralmente eu deixo o pessoal perguntar primeiro, já como eles estão pensando aí, tá todo mundo com a cara assim de muito processando muitas ideias. Não é nem bem uma pergunta, é mais um comentário, professor. Naquele seu primeiro slide, falando da questão estrutural da IA, a questão da natureza expansiva, né, da tecnologia da informação e o delay institucional que tem, principalmente na questão da regulação e da questão política também, né, que tudo acaba se esbarrando muito na questão política. Eu fico pensando assim, na educação, a utilização da IA na educação, né, tem várias coisas positivas, mas a gente vê principalmente agora as negativas, né, com o declínio da capacidade crítica dos alunos, né, o limite cognitivo, porque utilizam IA de forma incorreta. Aí eu penso assim, esse delay institucional, existe uma forma dele ser reduzido? Porque eu penso assim, enquanto a gente está num processo ainda de entender o que está acontecendo e atualizar os professores quanto a isso, né, capacitar professores, as coisas estão ocorrendo numa velocidade assim monstruosa. Então, assim, existe uma previsão de quando é que a gente vai se equiparar, chegar assim num equilíbrio, assim, de uma situação que dá para lidar melhor com IA na educação, enquanto ela se desenvolve, ou a gente vai estar sempre nesse delay assim enorme. Acabou sendo uma pergunta, a minha pergunta. Seu microfone está fechado. Vamos dizer assim, de certo modo, o futuro a Deus pertence. Não estou só fazendo uma bagre. Eu estou chamando atenção assim, para o grau de incerteza que a gente está envolvido. Né? Realmente, se já era um mundo incerto, já há muitas décadas, agora ele chegou num grau, assim, um paroxismo de incerteza. Por isso que eu me referi dessa maneira. Essa questão do delay, Aline, assim, primeiro, ela é uma questão estrutural, ela não tem muito como resolver ela completamente. Por quê? Repare, numa universidade, um cientista desenvolve lá um equipamento, uma técnica, lá, um software, uma coisa importante lá. Aquilo ali desenvolveu, ele obtém uma licença lá, digamos, registra aquilo, registra na empresa dele, começa a vender.
ele não está sujeito a nada, a não ser as regras gerais de comércio. Ele vai e vende. Alguém, uma empresa, uma indústria, diz: rapaz, isso aqui vai me gerar um aumento de produtividade enorme, né? Digamos, um robô. O cara inventou lá um robô especial, específico para determinado processo produtivo. Compra, instala na sua linha de produção. Isso já começa a provocar todas as modificações, que já modifica a estrutura de trabalho, as relações de trabalho, os esquemas de produto. Aí começa a ter, assim, muitas assim, reformulações no processo produtivo que vão se desdobrando para outros níveis da sociedade. Tá? Então, assim, isso se faz de imediato. Agora, a questão da regulação depende da política, não tem jeito. Porque ela precisa compatibilizar para saber o que a sociedade, como um todo, acha que deve acontecer com aquela tecnologia, com aquele uso. Entende? Então, para compatibilizar isso não é simples. Você tem N partidos políticos, cada qual com sua visão, cada qual com sua perspectiva, cada qual com sua lealdade às suas bases. Compatibilizar isso não é tarefa simples, a gente vê isso aí agora. Então, assim, há um elemento estrutural, não vou me estender muito, que é inevitável. Agora, não precisa ser escandalosamente demorado isso. E no nosso caso, a gente está candidato sempre a isso. A internet começou a funcionar aqui em 96. Nós só fizemos um código de direitos e deveres na internet em 2013. Foram 15 anos em que aí a coisa correu solta. Eu tenho estudos, porque antes de entrar na IA, eu trabalhava, quer dizer, o meu foco era EAD, que é o uso de tecnologia sempre. Mas ali era aquele modelo de EAD. Eu fiz estudos, assim, bastante detalhados sobre regulação na EAD, acompanhando desde a década de 90 até 2018. Né? Foi um estudo que eu fiz, uma dissertação de mestrado que eu orientei aqui na UFBA, da qual resultou a estratégia de EAD da UFBA. Né? Essa análise que a gente fez, ficou claro, ficou absolutamente claro, uma coisa pior ainda, quer dizer, houve uma regulação, decretos, normas, etc, etc, etc. Mas quando você vai examinar o âmago da regulação, ela não tocava na questão central do uso da EAD na educação. Qual seria a quantidade de alunos por professor? Parece uma coisa prosaica, mas isso é a questão central. É em cima disso que as grandes empresas educacionais ganham dinheiro. Por isso essa correria toda das privadas para a EAD. Porque como não tinha regulação, elas podiam fazer qualquer coisa. Aline, vou dizer uma coisa. Eu já ensinei, depois saí, quando vi o que era. Mas eu já ensinei para turmas de EAD, numa grande universidade privada aqui do estado, que tinha 2.700 alunos, e eu tinha 3 tutores. Eram 900 alunos para cada tutor. O que é isso do ponto de vista assim, de qualidade pedagógica? E não tinha nada na regulação que impedisse isso. Nada. A regulação tinha 50 parâmetros, métricas. Nisso, não tinha. Aí tinha para infraestrutura, quantas salas para professor, não sei o quê, mil coisas. Mas isso que é a questão central não tinha. E como no ensino superior isso nunca foi objeto de métrica, né, isso ficou flutuando, e na verdade os edifícios é que condicionaram a quantidade, né? E as salas ali de mais ou menos 40, 50 alunos, a impressão que me dá é essa. E ficou aquele padrão se repetindo aí de mais ou menos 50 alunos por turma. Com a entrada da EAD acabou isso, acabaram as barreiras físicas, podia fazer turma de qualquer tamanho, e mesmo as presenciais começaram a esticar. Então, fazer uma sala especial, que não é nada, uma sala com telões. E aí bota 200 alunos lá dentro. Eu já economizo aqui 3 professores. Eram 4, um vai fazer o serviço. Entende? Então, assim, o cenário assim, de aproveitamento dessas situações é terrível. Assim. E ainda está. Ainda estamos sem, embora o Ministério da Educação está começando a se mexer, tentando
mas não vi ainda nada assim realmente frontal em relação a essa questão, né? Então, minha querida, assim, hoje, eu não acredito, por outro lado, falei da questão da regulação. E a regulação, do ponto de vista assim, normativo, ela consiga resolver. Eu posso fazer uma declaração regulatória enorme, mas isso, como é que isso chega na sala de aula? É por isso que minha visão é de que a ação mais pertinente agora é infraestrutura e capacitação de professores. Acho que todo mundo, assim, da área pública, com suas redes, precisaria começar por aí. Garantir infraestrutura, porque sem infraestrutura não há nada, não há como fazer. É uma premissa preliminar, né? E capacitação dos professores para se tornarem, de fato, para que dominem, de fato, minimamente a linguagem da IA. E que a gente possa, nesse vetor, ir construindo uma cultura de ética, de integridade acadêmica, de integridade educacional, né, desenvolvendo esse valor entre os professores. Eu acredito nisso. Claro, pode ter programas regulatórios que ajudem isso, etc. Pode ter que inibir também, mas a gente não pode ficar esperando que a regulação não vai dar jeito nisso. Ela é absolutamente necessária para milhões de coisas. Mas nesse ponto, assim, para chegar na sala de aula, só o professor. Também não acredito na coisa de sair colocando material na internet, cursos, etc., para os alunos aprenderem, orientar os alunos por aí, né, por capacitação, etc. É preciso que o professor, que tem um contato presencial com seus alunos, realize essa tarefa. É a ele que vai caber ali, tá fazendo a supervisão entre o uso ético e o uso não ético da IA. Não há outro meio. Entende? Meios técnicos? Ah, sim, porque vão obrigar os fabricantes a marcarem que aquilo foi produzido por um IA, mas isso não vai dizer nada. Eu interajo aqui a manhã toda com o IA, em cima de um assunto, de um texto. No final, chega o meu texto aqui, é meu, a responsabilidade é minha. Não é uma questão técnica que vai resolver isso, né? Não é uma questão regulatória também. Ela não tem instrumentos para controlar isso. A única maneira, no meu modo de entender, é o professor. Nós precisamos formar, assim, capacitar os professores de qualidade, com domínio da linguagem, com consciência ética do que estão fazendo, para poder orientar os alunos. Porque senão vai seguir no ritmo que vai aí. Os alunos usam de qualquer jeito, com isso desaprendem competências críticas, desaprendem. Porque o menino desse aí, apertado de tempo, de todas as pressões que sofre, o professor pede um trabalho para amanhã, faça um artigo sobre não sei o que, ele pede ao GPT. Pede e vai apresentar. E vão fazer isso. Quem vai deter? Ou o professor é um cara que tem acompanhamento da sua turma, dos seus alunos, conhece o padrão de escrita dos seus alunos, né? Sorteia. Tá bom, entregaram, tá legal. Vou sortear 5 aqui, aí vamos fazer oral aqui, os 5. Bora? Cada um, vamos discutir aqui o assunto, apresente. Sei lá, tem milhões de maneiras, não é nada tão complexo assim. Mas a condição é a interação do professor com o aluno. Eu ficaria por aqui. Eu acho que mais de um convidado nosso, professor, falou sobre isso. Acho que, se eu não me engano, Nádia Fialho e a professora Ana Cátia Alves falaram dessa necessidade de humanizar a educação. Assim, mesmo com o uso do IA, mesmo com a tecnologia, sempre humanizar a educação, né? Trazer esse olhar humano mesmo. Então, eu vou passar agora a palavra para o nosso diretor Edgar Porto, que tem uma pergunta. Pois não, Edgar. Oi, professor Sérgio. Parabéns pela sua exposição, muito bacana. Você Obrigado. Sempre atento e à frente aí dessas análises sobre tecnologia. Eu me lembro quando você chegou no Estado, no governo de Valdir Pires, entendeu? Dirigindo aquela instituição que eu acho que depois virou Prodebs. Não sei se não me lembro mais o nome dela, mas era ali junto na chamada Plataforma 2, junto da Secretaria de Administração.
É o não CEDIP é? e o Conselho Estadual de Informática. É, o Conselho Estadual de Informática. Legal. Professor Sérgio, a minha pergunta é o seguinte. Nós aqui na SEI, nós temos uma particularidade que nós tratamos muito com informações chamadas oficiais, informações que só a SEI dispõe e por isso mesmo temos uma responsabilidade muito grande em divulgar essas informações. Não é? Isso traz repercussões caso haja uma informação indevida, inadequada, ou que ela pode ser questionada por um prefeito, um deputado, um gestor público, quem quer que seja, isso tem uma repercussão muito grande, inclusive política, para a instituição. Mas nós temos hoje a possibilidade, como nós estamos estudando aqui, a possibilidade de criar umas plataformas, uma plataforma que permita dar acesso aos usuários, para que esses usuários possam consultar algum banco de dados e daí poder usar alguns agentes de IA para fazer alguma dedução, algum relatório, alguma reflexão sobre aqueles dados. O que significa dizer que aí nós podemos incorrer num risco muito grande, ou seja, de você tanto permitir que o prompt feito pelo usuário não seja um prompt adequado ou tenha problemas na sua formulação, quanto também podemos correr o risco de que algum desses agentes possam sofrer algumas alucinações, como a gente tem visto, e eu particularmente tenho uma LLM e convivi com isso, não é? Com algumas alucinações muito grandes. Então, a minha pergunta você comentou muito sobre o papel dos professores no ensino, mas em situação como essa, ou em situações como essas, como é que você avaliaria assim, o papel de um curador, de uma pessoa que servisse como mobilizador dentro de uma plataforma dessa, ou funcionasse como um intermediário, eu não sei o nome que deveria ser dado, mas que permitisse cuidar de possíveis desvios, certo? Que assegurasse que o uso está mais adequado, etc. E tal. Ou é melhor não correr esse risco? Não permitir que você dê acesso por IA por dentro de uma plataforma dessa, de uma instituição como a SEI. Não sei se você entendeu a minha questão. Eu creio que sim, Edgar. Vamos ver por partes, né? Assim, você tem diversas maneiras de tratar a aplicação de IA, tá? Desde uma maneira bem mais restrita, que é obrigar ela a responder só em cima dos documentos que você forneceu a ela. Você não vai buscar informação no seu conhecimento, não. Você responde com base nesse conteúdo daqui. Entrega a ela o conteúdo e ela passar a responder em cima do conteúdo. Você pode ter soluções desse tipo, de entregar documentações a ela, como pode fazer diversos tipos outros de sistema, né? Esse, por exemplo, vou tentar aqui dar um exemplo do que eu imaginaria. Eu fiquei pensando um pouco, quer dizer, até onde a SEI está interessada em si própria na relação com a IA. Mas aí fui meio pelo tema. Mas eu tinha preparado, como estava com essa inquietação, algumas ideias aqui sobre o que poderia ser
útil de funcionalidade para um organismo tipo SEI. É claro que isso eu estou fazendo de uma maneira ousada, porque eu precisaria conversar muito mais, entender muito melhor. É preciso, vou aproveitar para fazer só um parênteses, em IA, a complexidade é de tal ordem que é preciso ter um planejamento muito seguro. Não dá para a gente sair fazendo, né? Porque é o caminho mais curto para se atrapalhar. É preciso ter assim, a condição de pensar, no caso da SEI, por exemplo, de um órgão, o órgão como um todo, né? Quais são, o que é que se quer da IA, como é que vai resolver cada demanda dessas. Eu vou falar aqui algumas coisas que poderiam ser feitas. Por exemplo, um assistente de análise documental. Isso não teria esse risco que você fala, Edgar. Se eu estou com documentos que são documentos oficiais e que têm de ser reproduzidos como são, quer dizer, o conteúdo deles, eu vou fazer um assistente que vai trabalhar apenas com aqueles documentos e apenas para fazer buscas, fazer sumários e fazer extrações de informação dali de dentro. Não vou deixar de sair criando nada a respeito daquilo ali. Tá? Então, eu posso fazer. Isso aí é um agente de IA para fazer análise documental. Eu estou fazendo isso, por exemplo, com o meu curso. Eu até comentei aqui no início, né? Eu fiz um curso, mas levei 3 anos fazendo, porque eu estava ensinando 10 horas por dia e tal, não conseguia terminar. Quando terminei e que lancei, aí me dei conta assim, a IA estava irrompendo, surgindo, e começou a entrar nesse campo. Então, meu produto, ó, dançou, porque ele tem um formato convencional. O que é que eu estou fazendo? Eu estou pegando a base de dados dele, é um conteúdo enorme de metodologia de pesquisa, são mais de 400 slides de conteúdo, vídeos, etc, etc. Eu estou trazendo esse conteúdo todo para uma base de dados independente e vou desenvolver um agente para trabalhar só com essa base, de modo que esse agente possa responder qualquer pergunta sobre o conteúdo que eu dei. Então, esse assistente de análise documental poderia ser feito dessa maneira, com os documentos oficiais da. Mas isso tudo, como eu te disse, depende de um planejamento de análise. Podia também trabalhar com agentes que pudessem automatizar relatórios gerenciais. Ou seja, agentes que. Porque o que diferencia um agente de IA de um software convencional? Um software convencional vai rodar num equipamento ali. E vai ter muita dificuldade de acessar o servidor. Muita dificuldade não, mas assim, o procedimento dele vai ser acessar servidores para pegar informação A, os outros para pegar informação B e tal. É esse o modo convencional. A IA, ela está em outro patamar. Esse software da IA, o agente é um software da IA. Esse algoritmo é um software. Ele está com acesso aberto. Ele está com acesso aberto não só a conteúdos, né? Esses LLMs trazem uma massa de conteúdo gigantesca, né? Mas também há outros serviços digitais que existem no mundo, na web, que ele pode se conectar a esses serviços. Entende? Então é outro patamar. Você pode, então, com um agente desse, colher informações pontuais de outros sistemas que você tenha, que já funcionam normalmente, operacional, execução orçamentária, execução não sei o quê, sei lá, plano de meta. Ele pode conectar, obter essas informações e te apresentar um dashboard, um resumo gerencial de como é que estão os indicadores que são vitais para você. Um agente pode fazer isso continuamente. E mais, ele pode gerar alertas críticos para você. Você pode dizer para ele o seguinte: olha, tu acompanha aqui a realização do orçamento, etc. Quando chegar a 20% de saldo, estou chutando, né? Você manda um e-mail para mim. Ou manda um WhatsApp para mim. Certo? E o agente vai fazer isso. Você não está preocupado com isso, não. Você está lá fazendo seu trabalho, de repente o agente vai, na tua caixa de e-mail, chega uma mensagem do agente: olha, o item tal lá do orçamento, tá, teve um aumento que contrariou a diretriz que você deu. Isso é outra coisa. Uma outra que eu acho fantástica, essa eu acho uma das grandes sacadas do uso da IA, que é o que eu chamo de modelagem preditiva. Eu vou dar um exemplo para vocês e depois falo as aplicações que poderia ter nesse caso da SEI, né? Mas o exemplo que eu vou dar de análise preditiva, eu estava conversando com o reitor da Unijorge outro dia, há uns meses atrás, e ele me falando
do grande problema que ele tinha. E eu visualizei na hora o agente de IA para fazer isso. Qual é o grande problema que uma universidade privada tem? Os alunos que chegam no vestibular, eles sabem que uma parte delas, e uma parte importante deles, vão desistir do curso, em algum momento da jornada. Olha, essa universidade, ela tem toda a informação sobre a jornada. Ele fez qual disciplina, a nota que tirou, o professor que teve, o horário, etc. E mais, tem dados que são recolhidos na época do vestibular, dados socioeconômicos, onde é que mora, renda, não sei o quê, família, educação, tem esses dados todos. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: quando o cidadão se insere no vestibular e põe todos esses seus dados socioeconômicos e põe o curso para o qual ele está se candidatando, um agente, usando a base de dados da própria instituição, pode calcular qual é a possibilidade dele abandonar o curso em tanto tempo. E isso gera não só uma questão financeira, lá de administração financeira, que no fundo é o grande objetivo lá, né? Mas, do ponto de vista pedagógico, isso é importantíssimo. Porque isso iria apontar para os educadores, professores, coordenadores, etc., os pontos fracos, aonde que ele vai precisar se preocupar. Qual é a tendência que esse cara aqui, quando chegar em tal disciplina, tenha problemas. Porque todo biotipo, todo sociobiotipo dele tem problemas. E aí vamos ver o que é isso. É da disciplina? É do professor? É dos alunos? É do currículo? Ou seja, essa coisa da modelagem preditiva é fundamental, assim, é uma coisa fantástica, que ela pode fazer muito e usa o que ela tem de melhor, que é essa quantidade de padrões estatísticos que ela pode encontrar para formular suas interpretações, suas respostas. No caso aqui das 6, as projeções da população e a relação disso com o impacto em serviços. Você, com os dados adequados e extensivos, você consegue fazer predições que te mostrem, do ponto de vista da dinâmica populacional, qual o impacto diferencial que isso vai ter em cada tipo de serviço público. Pode fazer predição de receita, despesas, também simulação de impactos em políticas públicas, ou seja, modelagem preditiva, é um outro campo assim fundamental. Análise de políticas públicas, tá? Pode fazer avaliações cruzadas. A Cida, Maria Aparecida, né? Cida, fez a pergunta sobre isso. Avaliações cruzadas não são documentos teóricos, mas sobre políticas. Né? Comparação de políticas públicas, avaliação contra outro determinado tipo de política pública que incide sobre o mesmo objeto. Mais. Identificação de públicos-alvo, detecção de fraudes e erros em política pública, isso é fundamental. E vários estão acontecendo agora. Estão passando agentes de IA e muitos desses acervos de informação que existe aí no INSS, principalmente, passando pente fino nisso aí. Né? E vai localizar, está localizando fraudes, erros. Né? E ainda, botei aqui ainda, planejamento territorial, mas você pode juntar IA com análise geoespacial. Então você começa a poder relacionar uso do solo com mobilidade, com habitação, mas com um agente que vai fazer esses processos funcionarem automaticamente. Você não vai estar pegando a planilha A, a planilha B, a planilha C para estar procurando aquele indicador seu para comparar, fazer aquele artigo, abençoado artigo lá no final. Né? Você vai estar podendo construir um agente desde que ele tenha as bases de dados adequadas. Mas se ele tiver a informação, ele vai obter aquela informação com muita facilidade, relacionar e te apresentar os resultados, seja sob a forma de indicador, etc. É isso aí. Deu para... Não sei se Edgar tem mais alguma pergunta. Não, deu sim. Ótimo, a resposta é ótima. Agora, a gente precisa usar muita inteligência humana para tirar proveito dessas ferramentas digitais, não é? Exatamente. Exatamente. Essa é a chave. A chave é essa. A chave é essa. A minha preocupação é que eu estou vendo muita gente importante, sabe?
caminhando para uma expectativa de que um bom prompt resolve todos os problemas. Um bom prompt no sentido restrito, de uma inteligência limitada, certo? Edgar, veja o seguinte, o que a IA faz? Eu acho até que no futuro isso aí pode ser repensado, mas nesse momento, o que ela faz? Ela trabalha com o que está registrado, digitalizado, seja imagem, seja texto, ela trabalha com aquilo ali. Como é que ela vai captar aquilo que a gente sabe, cada um de nós sabe, que é central para tudo que a gente cria no pensamento, né? Como é que ela vai captar a minha trajetória inconsciente? Como é que ela vai captar marcas no meu modo de ser e de pensar hoje, que foram estabelecidas num nível muito primário quando criança, que estão embutidas no meu inconsciente, que condicionam o meu pensamento hoje, que eu não sei o que é, porque nós não sabemos, não conhecemos o nosso inconsciente. Para conhecer alguma coisinha, eu teria de fazer um processo de análise psicanalítica muitos anos, para conhecer alguma coisinha. Né? Entende? É uma situação, assim, emoções. Como é que ela vai captar a minha emoção? Se bem que você já tem IA hoje, que ela consegue, pela imagem do rosto da pessoa, detectar emoções. Que sentimento está passando por essa pessoa agora? É por isso que eu digo, no futuro, sabe lá o que vem por aí. Mas nesse momento, a IA, ela reproduz o que a gente pode chamar assim só do pensamento lógico, racional. Ela trabalha com parâmetros estatísticos. Vai trabalhar nessa forma linear, né? Das coisas encadeadas ali linearmente. Então ela não tem como pegar esses fatores assim socioemocionais que fazem parte da nossa persona, né? E introjetar isso para fazer isso influir na resposta que ela vai dar. É, Não tem como fazer. professor Sérgio, a gente já está caminhando assim para o final da nossa rodada de discussão, né? Mas eu teria mais só um questionamento que eu tenho feito a alguns outros convidados assim das nossas rodadas dentro desse tema. Voltando assim a falar um pouco mais centrado assim na questão da educação. Ano passado a gente trabalhou aqui dentro do Pensar Bahia com a questão da segurança pública, porque tá agravando as questões de violência dentro do nosso país, principalmente aqui dentro do estado da Bahia, né? E percebeu-se com isso que o aumento das desigualdades sociais, socioeconômicas, tem relação com esse aumento da violência, né? E isso também impacta na educação. Então, a gente foi percebendo também, através até das rodadas, do que a gente foi ouvindo de diversos especialistas, que estão se perdendo alguns valores comunitários, assim, alguns valores de solidariedade, sabe, respeito, alguns valores que vão se perdendo ao longo desses anos e que colaboram para o aumento dessa violência, né? Então, assim, com essa desigualdade social que a gente tem, não só no Brasil, não só na Bahia, né, mas no país todo, mas agora centrado aqui assim na Bahia, existe o risco, ou isso já está ocorrendo, né, desse avanço tecnológico está acirrando ainda mais essas desigualdades, está fortalecendo essa perda de valores, valores assim comunitários, né, esses valores de solidariedade, de ajudar o próximo, essas questões. Minha cachorrinha está aqui pedindo comida. Jéssica, tá me pedindo comida aqui, ó. Diga ela que a Perturbando gente aqui. já vai, que a gente também já vai comer já. Um pouquinho. Deixa eu ver lá, a perda dos valores, né? O Aline, você fala assim em relação ao uso da tecnologia, ela promover isso, E ela ela sim pode faz isso. agravar isso, ela pode Isso. agravar a desigualdade. Eu me referi a isso aí, essa coisa da educação pró e educação free, em relação às ferramentas de IA. Ela pode agravar. Agora, eu temo que essa questão da perda de valores comunitários, vamos deixar assim nesse termo, né? Ela tem
raízes mais estruturais. Nós estamos vivendo um ambiente global e nacional de uma extrema polarização política, em que a tecnologia teve seu papel. Como ela começou a funcionar, as redes sociais começaram a funcionar sem regulação. Até hoje se discute a regulação das redes. Elas estão operando aí há mais de 15 anos. Então, ela pode agravar, sim. Mas a IA, a tecnologia de modo geral e a IA também, ela fortalece esse processo que já está acontecendo na sociedade. E ela não está acontecendo em si mesma, assim, diretamente por causa da IA, mas indiretamente por causa da tecnologia. Aquele modelo inicial que eu trouxe. A tecnologia mexeu com todo o edifício social, né? A regulação não chega a tempo, né? E aí vai se fazendo conforme o que está dominando na sociedade manda. E aí nós estamos num ambiente em que politicamente ele está assim altamente polarizado. As pessoas, vamos dizer assim, elas encaixaram de seus paradigmas ideológicos, né, e praticamente não escutam as outras. É esse o ambiente que nós temos. Os valores estão sendo corrompidos, no meu modo de entender, por aí. Entendeu? Por essa perda de referência na dinâmica social. Você vê a situação brasileira hoje, é assim, assustador do ponto de vista político, não é? O que a gente encontra? A gente encontra, ultimamente começaram a surgir algumas indicações de um pouco mais de calma, um pouco mais de vamos procurar entender o que está acontecendo e ver em que a gente pode convergir para sair dessa situação, né? Mas não tem sido comum isso. O comum aqui é um terço da população não quer nem ouvir falar do outro terço, acha que é o demônio. O outro terço também, por sua vez, não quer nem ouvir falar do de cá, nem escuta o que se fala, né? E uma parte fica a cada momento sem saber exatamente porque não se identifica com nada. Então isso é matriz para detonar valores, né? Eu não, assim, tem muita solução não. É assim, a questão central para mim, de intervenção nesse nível, para mim, é a questão democrática. Isso é que eu acho que o país está precisando pensar na sua essência. Porque nós estamos numa situação, que aí é a minha opinião, tá? Numa situação em que nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda dão à democracia o valor que ela precisa ter. Todos os dois lados já demonstraram, em distintas situações, que não tem apreço real pela democracia. Se interessam por ela quando ela serve a seus interesses ali. Mas apreço real não tem. Porque senão não exerceriam o poder da maneira que exerceram, né? Então, agora, como trazer essa questão, como desenvolver, voltar? Nós temos uma história tão bacana, rapaz. Derrotamos uma ditadura, conseguimos unir o país numa ampla e universal frente democrática. Tivemos a ditadura, criamos uma instituição de governo, assim, que perdurou até agora e que mostra muita resiliência, apesar dos ataques que sofre, mostra muita resiliência. Mas assim está sempre sujeita a esses ataques. E no ambiente da política, dos partidos, você não vê movimentos efetivos para enfrentar essa situação. E no fundo acaba dependendo deles. Então, assim, só para finalizar esse livro de pensar aqui, nós estamos dependendo de reconstruções políticas para poder essa situação dos valores ser atingida. Nós não temos mais, assim, nós tínhamos, rapaz, no país nós tínhamos liberais respeitados. A luta contra a ditadura foi liderada por dois liberais, Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Quem a gente pode falar hoje assim que é um liberal do porte desses dois? Não tem. O país está assim destituído de lideranças. A esquerda, porque o peso, né, o peso político, eleitoral do Lula acaba contendo, né, a possibilidade de alternativas, né?
A direita é isso que a gente está vendo aí acontecer. Então, sei, assim, o que eu procuro fazer, falar de mim, procuro fazer, eu tenho um grupo remanescente aí de uma reflexão política antiga e trouxe a questão democrática para o centro do processo de mudança social, né? Abandonou qualquer ideia de revolução pela força, de tomada de assalto ao castelo, ao Palácio do Inverno, né? Coisa de cento e tantos anos atrás, abandonou essa ideia, entendeu que só vai haver processos estáveis se for por uma via democrática. Não haverá possibilidade de você manter processos de convivência estável, onde possa emergir valores comunitários, se não for num ambiente democrático. Não sei se me estendi demais aí, falei um bocado de coisa, mas Não, é isso foi aí. ótimo, foi ótimo. Então, agradecer, professor Sérgio, a sua contribuição aqui com o nosso debate, com o debate do nosso tema. A gente aguarda, viu, o material que o senhor Eu prometeu. vou fazer sim, só vou organizar ele e passo para você o guia de prompts, aí vocês vão se divertir. Tem coisas muito interessantes. Pronto, a gente aguarda. E é isso, agradecer a todos e todas que participaram, que estão presentes. Desejar uma boa tarde. E aí, Se eu quiser pessoal? deixar alguma palavra aí final. Não, foi muito bacana. Gostei muito do formato, gostei muito de vocês. Acho que são um campo assim com muitas pernas. E o que vocês precisarem e quiserem, a gente continua dialogando, continua conversando. Tá? Eu estou mergulhado lá na UFA e com esse projeto de desenvolvimento do chatbot para a área de pesquisa. Mas estou disponível para a gente conversar sempre que vocês quiserem. Ok? Muito Tá bom, obrigado obrigada. aí pela atenção de vocês, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, professor. Tchau, Cida. Obrigado você.